vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa, sua família. Que tal iniciarmos esta semana com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança sobre nossas vidas? É justamente sobre isso que eu quero tratar com você nesta manhã de hoje, sobre a esperança. Existe esperança dentro de você? Existe esperança na sua vida? Quando você olha para você, para dentro do seu coração, você encontra esperança? Esperança de dias melhores, esperança de uma mudança, esperança de uma transformação ou de uma libertação. Afinal de contas, o que tanto você tem esperado na sua vida? O que te move? O que te faz ter esperança de que dias melhores virão? O que te faz ter esperança de que algo novo pode acontecer na sua vida? Vamos tratar sobre esta palavra neste dia de hoje, sobre a esperança que é movida pela fé. Amém? Mas antes de iniciarmos este tempo de leitura bíblica, gostaria de convidar você para um tempo também de oração, para que Deus assim nos conduza diante da sua palavra, e assim como sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, que o nosso coração esteja sensível e aberto para a palavra de Deus ser semeada em nossas vidas nesta manhã de hoje. Amém? Una sua fé à nossa por meio desta oração. Pai Santo e amado Deus, Pai, te louvamos e te agradecemos por mais este dia de vida. Obrigado, meu Pai, porque assim como se faz todos os dias, a sua promessa se cumpre, renovando-se, meu Pai, a sua misericórdia sobre nossas vidas, assim como nesta manhã. Pai, só temos motivos para te agradecer por mais este dia, um dia lindo, te agradecer, meu Pai, pela nossa vida, pela nossa família, por tudo que está em nossa volta, por tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, pela saúde, pelo discernimento. Pai, obrigado, Pai. O Senhor Deus é soberano, reina sobre o céu, sobre a terra, é o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. A nossa vida, meu Pai, está voltada para o Senhor, está entregue em Tuas mãos. E temos sede de Ti, Pai, de conhecer mais sobre o Senhor, de ouvir mais sobre o Senhor. Temos vontade, meu Pai, de ouvir a Sua voz, de sentir a Sua presença, de andar perto do Senhor, Pai. Assim, meu Pai, como te vemos, não somente como um Deus, mas também como um Pai. E assim, meu Pai, entendemos que o Senhor nos tem chamado para sermos filhos de Deus, um Deus vivo, que reina pelos séculos dos séculos. Pai, eu te peço nesta manhã de hoje, toma glória para si de todo este tempo. Nos conduza, Pai, diante da Tua palavra. Abra, meu Pai, os corações para que eles estejam sensíveis ao som da Sua voz, aos Seus ensinamentos, Pai. Fala conosco, nos instrui, meu Pai, nesta manhã de hoje, pois precisamos, somos carentes de Ti, carentes da Tua palavra, Deus. Por isso te peço, em nome de Jesus, Pai, toma glória para si, meu Pai, e nos conduza pela Tua palavra. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje estaremos falando sobre esperança. Será o tema da nossa mensagem de hoje, no livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, se você estiver com sua Bíblia aí, puder pegá-la para acompanhar junto conosco, será muito importante nesta manhã de hoje. Mateus capítulo 5, o tema da mensagem é esperança. Para entendermos sobre esperança, precisaremos estudar aqui este livro de Mateus capítulo 5, porque este livro ele fala justamente sobre bem-aventuranças, né? E o que as bem-aventuranças têm a ver com a esperança? As bem-aventuranças, elas
elas nos explicam e nos trazem esta palavra justamente sobre... Deixa eu só arrumar aqui meu celular, senão vai ficar despertando isso. As bem-aventuranças, elas têm justamente a ver com a esperança. A esperança que é viva dentro de nós, aquilo que é movido pela fé. A esperança é justamente movida pela fé. Amém? Vamos ler aqui e vamos conversar a respeito disso. Pode ser? No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus está no monte e aqui ele prega a maior instrução espiritual, a maior instrução bíblica que existe para a humanidade. As bem-aventuranças. Se chama o Sermão do Monte. Esta é a maior de todas as pregações já pregadas até nos dias de hoje. Amém? E aqui o Senhor está instruindo não somente os seus discípulos, como também instruindo todos aqueles que são seus seguidores, que estão junto com ele neste momento. Deixa eu só arrumar aqui meu fundo musical, senão ele vai ficar despertando aqui. Só um minutinho, meus irmãos. Mais um minutinho só que a gente já adequa aqui certinho. Aqui, pronto. Deu certo aqui. Amém? Desculpa a demora aí. Bom, como eu estava dizendo, o Sermão do Monte, ele traz justamente essa palavra voltada sobre esperança. As bem-aventuranças, né? E eu gostaria que você refletisse muito nesta palavra de hoje e que você pudesse se encontrar nessas bem-aventuranças. Eu gostaria que você pudesse encontrar a sua identidade dentro das palavras de Jesus, na qual o Senhor aqui reflete e externa para todos nós de uma forma singela, com muito amor. Então é muito importante que você se atente a essas palavras do Senhor Jesus para que você possa encontrar nessas bem-aventuranças características presentes em sua vida. Características que fazem parte da sua vida. Então você pode muito bem se encontrar aqui dentro dessas bem-aventuranças. Porém, se você não conseguir se encontrar aqui nessas bem-aventuranças, você precisa refletir sobre sua vida. Porque essas bem-aventuranças são instruções que o Senhor Jesus deixa, não só para os seus discípulos naquela época, mas para todos aqueles que desejam ser não somente discípulos, mas também os que são seguidores de Cristo. Então o Senhor Jesus deixa essas instruções para todos aqueles que querem ser seguidores de Cristo, serem discípulos de Cristo. Por isso, ele reúne aquelas pessoas são reunidas naquele monte, naquele dia, e o Senhor Jesus traz o Sermão do Monte, começando pelas bem-aventuranças. Aqui eu reforço uma pergunta para você. Você no seu coração, você almeja, deseja, tem vontade de ser um seguidor de Cristo? Você tem vontade de ser um discípulo de Cristo? Se você tem vontade, você precisa entender essas instruções e ver se na sua vida há a presença dessas características em sua vida. Porque se não há, você precisa buscar essas bem-aventuranças para a sua vida. Da mesma maneira que essas bem-aventuranças nos servem como instrução, também nos serve como alívio, porque nos traz uma palavra de esperança, porque conforme vem a bem-aventurança, também muitas vezes vem dificuldade. Conforme vem a bem-aventurança,
conforme vem o propósito, muitas vezes também vem um obstáculo. Seria muito fácil você apenas cumprir o seu propósito que Deus tem chamado sobre sua vida, sem nenhum obstáculo, sem nenhum desafio. Mas sabemos que na realidade não é assim. Sabemos que conforme o propósito chega, também aparecem os desafios, aparecem os obstáculos. Mas essas bem-aventuranças retratam justamente a esperança que existe por detrás desses obstáculos, além desses obstáculos, além dessas barreiras. A única questão é que você só consegue chegar a essa esperança quando você rompe as barreiras, quando você ultrapassa os limites da dificuldade. Então você encontra a esperança das bem-aventuranças. Amém? Vamos ler então e entender o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Capítulo 5, livro de Mateus, está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Aqui a Bíblia fala sobre os discípulos que se aproximaram, mas ali havia muitas outras pessoas, não somente os 12 discípulos que estavam com Cristo, mas havia toda uma multidão que já estava seguindo a Cristo. E junto com esta multidão se aproximava também muitos curiosos, outros que ficavam à espreita, esperando Jesus deslizar em alguma palavra para poder acusá-lo. Mas enfim, havia uma grande multidão, Jesus, vendo aquela grande multidão, subiu-se no monte e ele assentou-se, porque era costume daquela época se assentar para poder ensinar, assim como todo o povo. E ali se aproximou de Jesus os seus discípulos, e ali estava reunida toda aquela multidão. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Agora vamos entender aqui o que significa este ser pobre de espírito. O que significa, e eu quero que você preste atenção em cada bem-aventurança que vamos falar aqui, para que você possa se identificar, para que você possa ver se há características dessas bem-aventuranças na sua vida. Se você é uma pessoa, por exemplo, pobre de espírito. O que o Senhor Jesus nos quer dizer sobre ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, meu irmão, minha irmã, é ser carente de Deus. É entender a sua condição miserável pelo pecado, o seu estado de miséria por causa do pecado. É entender que você depende extremamente de Deus e que sem Deus você não é nada, você não é ninguém. Entender que você é totalmente dependente de Deus. Ser pobre de espírito é entender que você é carente de Deus, que você precisa e necessita de Deus em sua vida. Então você precisa ter este reconhecimento. As pessoas que são pobres de espírito, elas não são pessoas autossuficientes, que acham que vão resolver tudo da sua maneira, com sua própria força, do seu jeito, não. As pessoas que são pobres de espírito são pessoas que entenderam que sem Deus elas não são nada. Que sem Deus elas não são ninguém, são apenas barro, são apenas pó. Sem o fôlego de Deus soprado sobre nossas vidas, seríamos apenas matéria. Não teríamos vida, não teríamos espírito, alma. Compreende, meu irmão? Ser pobre de espírito é ser carente de Deus. É entender que você é carente de Deus. E a palavra do Senhor Jesus diz que aqueles que são pobres de espírito, que são carentes de Deus, deles é o reino dos céus. Perceba isso, porque conforme o Senhor Jesus, Ele coloca uma qualidade sobre a nossa vida, Ele também nos traz uma palavra de esperança. Conforme o Senhor Jesus coloca um propósito sobre sua vida, Ele também te dá uma palavra de esperança junto com o propósito que Ele te deu.
Deus, ele não te dá um propósito sem te colocar uma palavra de esperança. Por quê? Porque ele sabe que entre o propósito e a sua vida vai existir obstáculos, vai existir desafios, vão existir barreiras. Então se faz necessário que o Senhor te dê uma palavra de esperança para que você entenda que se você cumprir este propósito, você alcança esta esperança no final. E qual é essa esperança que existe para aquelas pessoas que entenderam que são pobres de espírito, que são carentes de Deus? A esperança é que o reino dos céus pertence a elas, porque delas é o reino dos céus, ou seja, o reino dos céus, este reino que o Senhor Deus está lá preparando moradas para mim e para você. Este reino de céus, ele é constituído por pessoas que são pobres de espírito, pessoas que entenderam que são carentes de Deus, pessoas que não são orgulhosas, que não são ambiciosas, pelo contrário, pessoas humildes de carne, humilde de alma, pessoas simples na sua vida. Jesus escolheu pessoas simples, preste atenção nisso. Jesus não escolheu pessoas que se achavam autossuficientes, pessoas que se achavam ricas em si mesmos. Pelo contrário, ele escolheu pessoas simples, humildes, pobres de espíritos, carentes de Deus. Entenda isso também, porque ser pobre de espírito não está relacionado aos seus bens, não está relacionado ao ouro, à prata ou dinheiro, não tem nada a ver com isso. Ser pobre de espírito não quer dizer que a pessoa que é pobre porque tem uma condição mais favorável na sua vida, condições financeiras difíceis, ela é pobre de espírito. Não tem nada a ver isso. Esta pobreza de espírito que o Senhor fala é uma carência que existe dentro da pessoa, uma carência de Deus. E eu queria te perguntar, você se considera uma pessoa carente de Deus? Você se considera uma pessoa que entendeu que você depende de Deus, que sem Deus você não é nada, sem Deus você não é ninguém, que você necessita de Deus para tudo nessa vida? Para tudo você necessita da graça de Deus. Para tudo. Se você levantou esta manhã e está ouvindo esta mensagem, meu irmão, é porque a graça de Deus está sobre sua vida e permitiu que assim fosse. Para que você entenda que até mesmo este ar que você está respirando agora, você só está respirando por causa da graça de Deus. Você entende agora o quanto dependemos, precisamos de Deus? Ser pobre de espírito é ser carente de Deus. E aqueles que são pobres de espírito, a palavra de fé e esperança promete que é deles o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus é constituído de pessoas assim. A segunda bem-aventurança que o Senhor Jesus relata para os seus discípulos, para os seus seguidores que eles estão, são os que choram. Então ele fala assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora eu te pergunto, quem são os que choram? Quem são os que choram nesses tempos difíceis? Quem nunca chorou, não é verdade? Por uma tristeza, por um problema, ou até mesmo de alegria. Quem nunca chorou? E quem são esses que choram, ao qual o Senhor Jesus está se referindo aqui neste Sermão do Monte? O maior sermão de todos os tempos. Os que choram, meus irmãos, são os afligidos, são os que são injustiçados, são os que são humilhados, são os que são escarnecidos, excluídos, isolados, são os que são desvalorizados, são aqueles que ninguém dá nada para eles, são aqueles que são rejeitados, muitas vezes rejeitados por sua condição social, por sua cor, por sua classe, muitas vezes rejeitados por uma deficiência física, muitas vezes rejeitado por uma
condição de estabilidade. Muitos são rejeitados dentro do ventre das suas próprias mães. Já são rejeitados antes mesmo do nascimento. Muitos, quando nascem, são rejeitados e são abandonados, largados até mesmo em sacos de lixo ou doados para outros dentro de uma caixa de sapato. Muitos são rejeitados quando crescem, são violados e violentados dentro dos seus lares, muitas vezes pelos seus próprios familiares. Aqueles que deviam os proteger os rejeitam. Muitos, na sua adolescência, se rejeitam e são rejeitados e se encontram no mundo perdido, sem um lugar de abrigo, sem um porto seguro, porque foram negligenciados o tempo todo. E quando se dão conta, estão vivendo no mundo das drogas, perdido no mundo dos vícios, distantes de Deus, porque foram afligidos, porque foram rejeitados, porque foram negligenciados. E quando crescem, casam, muitas vezes até constituem família, e ainda assim continuam chorando, continuam sendo rejeitados. Quando pensam que parece que o tormento, que os problemas chegou ao fim, muitas vezes parece que aquilo não tem fim e não acaba nunca. Porque aí passam a ser rejeitados pelos próprios filhos. Quantos idosos não são rejeitados pelos próprios filhos e são esquecidos em lares, abrigos? Quantos? Quantos pais não são rejeitados? Quantos irmãos não são rejeitados pelos outros irmãos por causa da sua diferença social, porque não tem condição disso ou daquilo, porque a sua condição financeira é menor que a dos outros? Quantos amigos não são rejeitados? Estes são os que choram. Estes são os que foram rejeitados pelo mundo, rejeitados pelas pessoas que não receberam amor, que não receberam solidariedade, que não receberam companheirismo, foram abandonados, foram esquecidos pela sociedade e muitas vezes esquecidos dentro dos seus próprios lares. Estes são os que choram. Há esperança para esses? Há sim. Sabe por que, meu irmão, há esperança para esses? Porque muitas vezes eles foram impedidos de conhecerem a palavra de Deus. Muitas vezes. Muitas vezes eles foram impedidos. Muitas vezes o inimigo armou uma cilada sobre a vida dessas pessoas, a qual ele utilizou de outras pessoas para que fosse feito um bloqueio sentimental, um bloqueio moral sobre a vida daquela pessoa, para que ela não recebesse a palavra do Senhor, ou para que quando ela recebesse aquela palavra, ela criasse uma resistência dentro dela, ao ponto dela não se interessar na palavra de Deus. Ou seja, estes que são afligidos, que são os que choram, muitas vezes eles foram ali impedidos, foram afastados da palavra de Deus. A palavra de Deus foi até eles, mas muitas vezes havia um bloqueio sobre a vida deles, um bloqueio sentimental, um bloqueio espiritual, um bloqueio moral, aonde havia mágoas, cicatrizes, tristezas na vida dessas pessoas, ao ponto dessas pessoas resistirem à palavra de Deus, porque elas se encontraram numa certa situação da vida delas que elas achavam que não valia mais a pena. O que Deus ia querer com elas? Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que passou. Meu amado, estes são os que choram. Os que choram foram aqueles que foram rejeitados, que foram excluídos. Foram aqueles que não tiveram ali a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que foram muitas vezes vendados pelas tristezas, pelas marcas da vida, pelas dificuldades que encontraram. Os que choram encontrarão também esperança, porque aqueles que choram, felizes são eles, porque eles serão
consolados, ou seja, o estado deles de solidão não será assim para sempre. O estado que eles vivem hoje de exclusão não será assim para sempre. Hoje eles choram, mas amanhã eles serão consolados. E você precisa entender isso, porque até uma palavra bíblica que diz assim, que ainda que o choro dure uma noite toda, a alegria vem pela manhã. Esta alegria, meu irmão, é esta palavra de consolo que vem com a esperança. Então, há esperança para aqueles que estão chorando hoje. Há esperança para aqueles que foram rejeitados. Há esperança para aqueles que foram excluídos. Há esperança para aqueles que foram abandonados. E se você é uma pessoa que passou por isso em sua vida, eu quero te dizer que há esperança para você de encontrar felicidade. Há esperança para você de encontrar amor. Porque muitos deixaram de acreditar no amor porque nunca viveram amor. Porque a única coisa que receberam das pessoas do mundo e da vida foi patadas, foi palavras ofensivas, tudo isso. Receberam tudo menos amor. A ausência de amor na vida desta pessoa fez com que ela se tornasse assim, dura, firme, fechada. Por quê? Porque o amor é aquilo que traz umidade sobre nossas vidas, é aquilo que dilacera o nosso coração, é aquilo que quebranta o nosso coração, é aquilo que tira toda aquela dureza do nosso coração. É o amor. O amor, ele é assim. Ele trata o nosso coração para que o nosso coração seja sensível. Sensível às emoções, sensível a sentimentos, sensível a pessoas que têm dificuldade de dizer um eu te amo. Mas não são só pessoas. Há crianças que têm dificuldade de dizer um eu te amo. Por quê? Por causa da ausência do amor. Porque não aprenderam a ouvir um eu te amo. Porque não escutaram isso na sua infância, nem na sua adolescência, nem quando casaram. Não viveram este amor que precisa ser reafirmado todos os dias em nossa vida. Por causa dessa ausência do amor, o coração se endurece. A esperança para você, a esperança para você que está chorando, a esperança que você será consolado, em nome de Jesus. Aqui a terceira bem-aventurança que o Senhor Jesus nos diz é sobre os mansos. E eu quero que, conforme as bem-aventuranças vamos falando, eu quero que você vá se identificando com elas. A primeira bem-aventurança foi os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que são carentes de Deus. A segunda bem-aventurança é sobre aqueles que choram. Ou seja, talvez você seja essa pessoa carente de Deus. Se você é essa pessoa carente de Deus, eu quero te dizer uma coisa, a esperança para você. O reino dos céus pertence àqueles que são pobres de espírito. O reino dos céus vai estar cheio de pessoas, assim como você, carente de Deus. A palavra também do Senhor nos traz esperança, porque diz que aqueles que choram, e se você é uma pessoa que chora, que está sendo afligida, que foi rejeitada, que foi excluída, se você é uma pessoa que foi injustiçada na sua vida, se a vida foi dura demais com você, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Ainda que hoje você esteja chorando, você será consolado. Você será consolado em nome de Jesus, porque é isto que a palavra do Senhor Jesus nos afirma. Aqui no capítulo 5, a terceira bem-aventurança que o Senhor Jesus diz é que bem-aventurados, ou seja, feliz é aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos dessa terra? A gente precisa entender sobre mansidão. O que significa mansidão? A palavra mansidão, meu irmão, minha irmã, significa profundidade, significa paz, significa longevidade.
As pessoas mansas são pessoas pacificadoras, são pessoas tranquilas, são pessoas equilibradas, são pessoas de bom temperamento, de domínio próprio. Todas essas são características e atributos que são gerados pelo Espírito Santo. Então compreenda que a pessoa que ela é mansa, ela tem um bom temperamento, ela tem um bom comportamento. Não é aquela pessoa explosiva que grita, que xinga, que ofende, que faz escândalo, que dá barraco por qualquer coisa, não. Pessoa mansa, ela é capaz de ser injustiçada e não perder o seu equilíbrio. Ela é capaz de ser caluniada e não perder o seu equilíbrio. Porque o que existe dentro dela é maior do que está lá fora. A pessoa mansa é aquela que entendeu que o que existe aqui dentro dela é maior do que há no mundo. Ou seja, muitas vezes ela vai ser injustiçada, muitas vezes vão falar mal de você, muitas vezes vão virar as costas para você, muitas vezes vão deixar você falando sozinha, muitas vezes não vão se importar com você, muitas vezes vão ver você precisando de ajuda, mas não vão estender as mãos para você, muitas vezes vão ver você no vale, mas não vão te oferecer um copo d'água no deserto. Mas ainda assim, você não perde a mansidão. A pessoa que é mansa, ela encontrou paz. E o mundo não pode tirar a paz que existe dentro dela. Porque a paz que existe dentro dela é uma paz que vem de Deus. Estas são as pessoas mansas. E a Bíblia fala que há esperança para as pessoas que são mansas. Por quê? Porque elas herdarão a terra. E eu quero que você entenda muito bem isso agora. Porque há certas religiões que acreditam que quando o mundo acabar, quando Jesus voltar, quando haver um juízo final, eles vão ficar aqui nesta terra e vão herdar esta terra, né? E são milhares que acreditam nisso. Então eles acreditam que aquela pessoa que é má, por exemplo, ela vai simplesmente deixar de existir. São pessoas que não acreditam no céu nem no inferno. São pessoas que acreditam que a terra será o céu e que não há inferno, e que aquelas pessoas que são más simplesmente deixam de existir, compreende? Ou seja, você precisa fazer um raciocínio lógico sobre isso. Imagina só uma pessoa que é má, uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, uma pessoa que violenta outra pessoa, que faz maldade com criança. Imagina que essa pessoa nunca se arrependa. Ela vai lá, vive sua vida, às vezes vai presa ou não, e morre. E quando ela morre, simplesmente acaba a sua existência. Simplesmente sua alma deixa de existir. Essa é a punição maior para aquela pessoa que tanta maldade fez na terra? Aí eu te pergunto, se você é alguém que acredita nisso ou conhece alguém que acredita nisso, onde está a justiça de Deus aí? Onde que entra a justiça de Deus? Quer dizer então que a pessoa fez o que fez, não se arrependeu e simplesmente quando ela morre, deixa de existir? Mas e a justiça de Deus? A pessoa ela não vai ter consciência dos atos que ela fez? Ela não vai ter consciência? A justiça de Deus é justamente aquilo que vai trazer a consciência sobre os nossos atos. E isso vai ter consequências. Depois do juízo vem as consequências, e as consequências são estendidas por toda uma eternidade. Então é ilusão da nossa parte, e é uma mentira quando acreditamos que simplesmente a nossa existência deixa de existir se formos uma pessoa má e que herdaremos essa terra. O que a Bíblia fala, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é que esta terra se tornará o céu, mas sim que o céu virá sobre esta terra, e no último dia, no juízo final, quando o Senhor Jesus vir reinar, os seus santos reinarão junto com ele, governarão junto com ele nesta terra. Aqui quando o Senhor Jesus fala que os mansos herdarão o reino dos céus, o Senhor Jesus está dizendo que vão herdar um reino vindouro, um reino que virá sobre esta terra, onde os santos governarão com Cristo. Compreende?
onde os santos governarão com Cristo. Mas nunca se esqueça disso. Não permaneceremos nesta terra. Essa terra não será o nosso céu, porque esta terra é uma terra manchada de sangue. Por isso o Senhor Jesus diz: eu irei para o Pai, preparar morada para vós, e voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, estejam vós comigo. Tá entendendo, meu irmão? O Senhor Jesus tem preparado moradas para nós. Pode ter certeza que esta morada não é aqui nesta terra. Irmãos, aqui no versículo 7, agora a gente vai no versículo 6, versículo 6, a gente vai para a quarta bem-aventurança, né? Está escrito aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui a gente precisa entender o que é ter fome e o que é ter sede de justiça, né? Eu espero que até aqui você esteja conseguindo se encontrar nas bem-aventuranças, porque essas bem-aventuranças são instruções para todos aqueles que querem ser seguidores de Cristo, né? Ou seja, você pode ser pobre de espírito, você pode ser uma pessoa que está chorando, você pode ser uma pessoa mansa, você pode ser uma pessoa que tem fome ou sede de justiça. O interessante é que Jesus, ele não chega para as pessoas e diz: olha, você precisa ser isso, ser aquilo, ter isso, ter aquilo, ter posses, ter bens, ser uma pessoa estudiosa, rica. Não. O que o Senhor Jesus fala para os seus? Ele fala assim: olha, você que é pobre de espírito, que é carente de Deus, o reino dos céus é de vocês. Você que está chorando hoje, você será consolado. Você que é uma pessoa mansa, que foi injustiçada, vocês herdarão a terra. Vocês serão daqueles que estarão junto com Cristo, governando em todos os tempos, toda a terra. Aqueles que têm sede e fome e sede de justiça. Quem são esses? A fome e a sede de justiça são aquelas pessoas que não se conformam com o pecado. Ou seja, se você é uma pessoa que tem sede de justiça, você é uma pessoa que se sente indignada com a injustiça, correto? Quando você vê, por exemplo, alguém fazendo uma covardia com alguém, quando você vê alguém fazendo uma desonestidade com alguém, você tem sede de justiça. Você tem fome. Você tem fome da justiça. Por exemplo, eu já vi algumas situações andando na rua. Eu já vi situações assim de um homem batendo numa mulher. Aquilo dentro da gente causa uma indignação, né? Parecida com uma revolta. Porque a gente fica indignado. Pô, como que o cara pode fazer isso? Eu já vi a situação de um rapaz batendo a sua própria mãe. Aquilo dentro de você, né, causa uma indignação, por causa que você está vendo uma covardia, aquilo ali é injusto, né? Eu já vi situações assim em que um pai bate, agride o seu filho ao ponto de machucá-lo muito, e aquilo causa dentro de você uma indignação, porque é injusto, é uma injusta agressão, é uma covardia o que estão fazendo. Eu não sei se você é uma pessoa assim, mas se você vê uma injustiça acontecendo diante dos seus olhos e você não sente nada, e você não se indigna por aquilo, e você não toma nenhuma atitude, você está sendo conivente com aquilo. Aquilo já não te afeta, aquilo já não te mexe, não mexe com você. Então, como você pode ver uma situação dessa e simplesmente relevar? Ah, é assim mesmo. O mundo está perdido. O amor no coração de muitos se esfriou. Seja o que Deus quiser. Não é assim que as pessoas estão fazendo hoje? Lavando as mãos. Não quero ter parte com isso. Não é assim.
Mas cadê a sede de justiça? Cadê aquela pessoa que vai gritar: ei, tá errado, para com isso, não faça isso, isso tá errado, isso é injustiça? Cadê aquelas pessoas que vão gritar: pare com isso, chega, acabou? Cadê aquelas pessoas que clamam por justiça? Eu não sei se você é assim, mas se você não é assim, meu irmão, você precisa rever os seus princípios e os valores que estão aqui dentro de você. Porque se você é uma pessoa que vê uma covardia na sua frente, uma crueldade, e não se indigna com aquilo, ainda que você não possa fazer nada, mas se dentro de você não há um repúdio pela injustiça, falta em você fome e sede de justiça. Meu irmão, minha irmã, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Há esperança para eles. A injustiça que você viu não ficará assim. Você sabe que aquilo foi errado. Você sabe que foi desonesto. Você sabe que foi uma covardia. Você sabe que aquela pessoa foi enganada. Aquilo dentro de você causou um repúdio, uma indignação. Causou sede de justiça. Agora aqui está a diferença daquele que tem sede de justiça perante a Deus. Porque aquele que tem sede de justiça com Deus, ele espera na justiça de Deus. Não quer dizer que ele vai se omitir, não vai fazer nada. Quer dizer que ele sabe que ainda que ele faça alguma coisa, a injustiça deste mundo presente é tão grande que muitas vezes as pessoas são impunes por causa de uma situação, mas da justiça de Deus ninguém vai passar em branco. Da justiça de Deus ninguém vai escapar. Muitos podem escapar hoje da justiça do homem, mas da justiça de Deus nem um fio de cabelo da nossa cabeça escapará. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é Deus de amor, mas sempre foi um Deus de justiça também. Não há como separar a justiça do amor de Deus, porque ser justo para Deus é um ato de amor. Meu irmão, há esperança para aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque a justiça de Deus virá e vai saciar toda injustiça que você já viu na sua vida. Sabe essas crueldades que você vê na televisão? Homens matando mulheres, matando crianças, mães abandonando filhos, matando recém-nascidos. Todas as injustiças, todos aqueles que foram proibidos de nascer. Toda essa injustiça será pesada e contada nas mãos de Deus. Toda injustiça que você viu na sua vida não ficará impune. Toda injustiça que você já assistiu, que você já ouviu falar, será contada e pesada nas mãos de Deus. Da justiça do homem pode escapar, mas da justiça de Deus nada passará, nada escapará. Então, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que vê e se indigna com as coisas que você tem visto, tenha certeza de uma coisa, que essa indignação sua será saciada na justiça de Deus. Bem-aventurados, no capítulo 7, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aquelas pessoas que exercem boas práticas de solidariedade. São aquelas pessoas que exercem boa prática de generosidade. Quem é o misericordioso? É o bom samaritano. É aquele que vê o seu irmão caído na rua, com frio, ajuda ele, põe um cobertor sobre ele. É aquele que vê o seu irmão com fome deitado numa calçada, corre
o mais rápido possível, numa venda, numa padaria, faz um pão com mortadela, um lanche, um suco, leva para ele, sacia sua fome. Quem são os misericordiosos? São aqueles que vê aquele que fez um erro em sua vida, que está lá, muitas vezes até mesmo detido, e ele vai lá visitá-lo. É difícil, né? Mas é assim. Você lembra quando Jesus separa as ovelhas dos bodes e fala assim: olha, vocês vêm para cá, ovelhas, vocês vão para lá, bodes. Aí aqueles perguntam: mas por que a gente vem para cá? Por que ovelhas? Porque quando eu tive frio vocês me vestiram. Quando eu tive fome vocês me deram de comer. Quando estive preso me visitastes. Mas e nós? Por que nós somos bodes? Porque quando tive frio vocês não me vestiram. Quando tive fome vocês não me deram de comer. Nem me visitaram. Mas quando não fizemos isso pelo Senhor? Quando vocês não fizeram pelos meus pequeninos, não fizeram por mim. Quando vocês fizeram pelos meus, vocês fizeram por mim. Estes são os misericordiosos, que entenderam que a misericórdia se estende à vida do seu irmão. Os misericordiosos são aquelas pessoas que se preocupam com a necessidade do próximo, que procuram entender o próximo sem julgar, sem críticas, que procuram ali ajudar o próximo sem olhar as condições na qual eles estão ali vivendo naquele momento. Os misericordiosos são generosos de coração, que praticam o bem a todo tempo. A esperança para os misericordiosos, sim, a esperança. Por quê? Porque eles também encontrarão misericórdia. Porque no final das contas, meu irmão, todos nós somos carentes de misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor ser renovada nesta manhã sobre nossas vidas, nós teríamos sido consumidos. Irmãos, aqui no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Você sabe? Presta atenção numa coisa. Se você é limpo de coração, quer dizer que você foi limpo. Se o seu coração foi limpo, quer dizer que havia sujeira nele. Não é verdade? Porque senão não faria sentido. Se seu coração foi limpo, se você é uma pessoa limpa de coração, quer dizer então que dentro do seu coração ele não estava limpo. Ele estava sujo, vazio, ou até mesmo podre. Não é verdade? Pois é. Quem são os limpos de coração? São aqueles que receberam um novo coração, que passaram por um novo nascimento, que passaram por uma regeneração em sua vida. Deus deu um novo coração para essas pessoas. Deus fez dessas pessoas novas criaturas, para viverem uma novidade de vida. As suas vestes velhas foram rasgadas. A velha pessoa que existia dentro de você, o velho homem que existia dentro de você, a velha mulher que existia dentro de você, cheio de pecado, de mesquinharias, de podridão, de imundícia deste mundo, aquela pessoa foi deixada para trás. Você foi esvaziada de tudo aquilo que te enchia. Você passou por uma quenose, esvaziou-se de si mesma. Você tomou a sua cruz, você negou-se a si mesma, você negou suas próprias vontades, você nasceu de novo. Você morreu para o pecado e nasceu para Deus. Você foi limpa de coração. Seu coração foi limpo por Deus. Você passou por uma regeneração. Estes que são limpos de coração verão a Deus. Imagina só, poder ver a Deus. É possível? Sim, é, porque o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, ó:
os limpos de coração verão a Deus. Quem são os limpos de coração? São os que passaram por um novo nascimento. E você sabe muito bem que se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Mas como, irmão? Como eu posso nascer de novo? Será que você vai repetir a mesma pergunta de Nicodemos? Posso eu, por acaso, porventura, voltar para o ventre de minha mãe já sendo adulto? Não. O que o Senhor Jesus disse? Você precisa nascer da água. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa, presta atenção nisso, porque tem gente que pensa que é só batizar. Ah, vou batizar nas águas, vou descer ali nas águas, vou batizar no Espírito Santo. Deus pode me batizar no Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que é extremamente isso. Mas não se limita a isso. Porque o batismo do Espírito Santo vem. Só que para o batismo do Espírito Santo ocorrer na sua vida, precisa haver uma conversão na sua vida. Ou seja, você pode se batizar na água, mas você tem que entender que quando se batiza na água, quando você nasce novamente nas águas, você está afirmando um compromisso com Deus, que agora você vai ser discípula, seguidora de Cristo, que você está abandonando o pecado. Ou seja, você precisa morrer para o pecado e nascer para Deus e viver para Deus. Aí o Espírito Santo vem. Porque o Espírito Santo ele não vai vir para dividir espaço dentro de você com o pecado que você não quer abandonar. O Espírito Santo ele não vai ficar ali dividindo um espacinho, vai falar para você, não, fica tranquilo, pode continuar do jeito que você tá, eu me ajeito aqui no cantinho do seu coração, pode deixar que tem um espacinho aqui para mim. O Espírito Santo exige exclusividade. O Espírito Santo ele não vai aceitar dividir o espaço do seu coração, o espaço da sua vida com o pecado. Se você tem feito do pecado o Senhor da sua vida, o que você acha que o Espírito Santo vai fazer aí? Você precisa abandonar o pecado. O pecado precisa entender que você morreu para ele. O pecado precisa entender que na sua vida não há mais espaço para ele. Que todo espaço que existe aqui dentro está reservado. E tem uma plaquinha escrita assim, ó, Espírito Santo de Deus. Está reservado esse espaço para o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa passar por este novo nascimento. Mas o primeiro passo para passar por esse novo nascimento é se arrepender de todo pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Este é o primeiro passo. Porque aquele que passa por um novo nascimento tem o seu coração limpo. E aqueles que têm o seu coração limpo verão a Deus. Essa é a maior esperança para aqueles que têm o coração limpo. A maior esperança do que essa, meu irmão? Ver a Deus, que dádiva é essa? Imagina só um dia você poder ver a Deus. Você imaginou isso já? Você já imaginou isso? Você poder entrar no céu e poder ver a Deus? Oh, meu irmão. Aqui agora vamos continuar, que já estamos terminando. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você precisa ser um pacificador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o mundo está precisando de pessoas pacificadoras? Aqui no Brasil, por exemplo, na nossa nação, você está vendo tanta gente brigando, tanta confusão por causa de política, não é verdade? Você acha que as pessoas estão precisando de paz? Você acha que os lares estão precisando de paz? Você está vendo lá aquela guerra na Ucrânia e na Rússia? Você acha que aquelas pessoas estão precisando de paz? Agora eu te pergunto, quem promove a paz em tempo de guerra? Quem vai estender uma bandeira branca? É você, sou eu. Deus nos incumbiu disso. Deus nos chamou para sermos pacificadores. Quem são os pacificadores, meu irmão, minha irmã? Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. O pacificador é aquele, eu vou explicar para você. O pacificador é aquele que pega um irmão e uma irmã
da mesma família estão brigados, não se falam há anos por causa de coisas tolas, que eles vêm crescendo e brigando desde a adolescência. Eles não conversam mais, não olham na cara, não suportam se olhar. O pacificador é aquele que entra lá no meio daquela guerra, daquela briga, daquele conflito e fala assim, ó, vem aqui você. Tá na hora de acabar com isso. Tá na hora de vocês se tratarem como irmãos. Tá na hora de vocês se respeitarem. Tá na hora de vocês colocarem o amor acima destas coisas. Tá na hora de vocês botarem uma pedra neste assunto. Este é o pacificador. Ele une pessoas. Ele promove a paz aonde ele está. O pacificador promove a paz no seu serviço. O pacificador promove a paz na sua casa. O pacificador promove a paz no seu trabalho, na sua igreja, na sua rua. O pacificador é capaz de fazer os vizinhos conversarem novamente. O pacificador, ele une pessoas. Ele resgata valores. Resgata o amor. O pacificador, ele promove a paz sobre a vida das pessoas. Quem que é o pacificador? São os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você precisa ser uma pessoa pacificadora. Uma pessoa que promove a paz. Porque o que mais tem hoje é o contrário, né? São aquelas pessoas que jogam lenha na fogueira. A pessoa vê que tem duas pessoas discutindo, uma falando mal da outra. E ela só fica ali concordando. É verdade mesmo. Fulano de tal não presta. É verdade, fulano de tal não vale nada. Pacificador, aquela pessoa às vezes vai entrar lá no meio do casamento. O casamento já não está indo bem. E a mulher vai lá e fala, cara, nossa, que ele não tem jeito, que ele não muda, que é isso, que é aquilo. E aquela mulher vai pegar e vai dar aqueles conselhos básicos e práticos, né, do dia a dia. Ah, larga dele. Você é nova, vai ver sua vida. Você tem uma vida toda pela frente. Você acha que isso aí é característica de um pacificador? Como uma pessoa assim pode falar que é filha de Deus? Uma pessoa que está estimulando o divórcio. Uma pessoa, é claro que você vai falar, não, mas tem casos que é exceção, que o homem bate na mulher, que tem agressão, sim, é caso sim, né? Mas há muitos casos que às vezes a única coisa que eles estão precisando é paz. Há muitos casamentos que chegam ao fim porque não encontram paz. E talvez se tivesse tido uma pessoa pacificadora, que tivesse tido a coragem ou a ousadia de entrar no meio daquele campo de batalha, enquanto as coisas ainda estavam ali em guerra inflamada, se tivesse uma pessoa que tivesse tido a coragem de ir lá e promover a paz, talvez aquele casamento não teria chegado ao fim. Talvez aquele casamento não teria sido perdido. Talvez hoje as crianças poderiam estar com seus pais, vendo os dois crescendo junto com sua família, com seu pai, com sua mãe. Acho que as crianças agradeceriam muito se houvesse mais pessoas assim pacificadoras no mundo. Não é verdade? Pessoas que, ao invés de incitar a briga, de estimular a contenda, pessoas que trazem paz. Paz é o que o mundo precisa, é o que a gente precisa, é paz. Seja uma pacificadora de Deus neste mundo. Promova a paz no seu lar, na sua casa, onde você estiver. Se alguém vir falar mal de outra pessoa para você, você fala, não, meu irmão, minha irmã. Procure entender o lado dela. Procure entender as pessoas como elas são, nas suas necessidades. Promova a paz. O mundo precisa disso. Os pacificadores são os filhos de Deus. Se você é filha de Deus, se você diz que é filho de Deus realmente, você precisa promover a paz. E há esperança para esses. Por quê? Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém? No 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles também é o reino dos céus. Olha, da mesma maneira que os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, dos que são perseguidos por causa da justiça, deles também é o reino dos céus. Os que são perseguidos por causa da justiça. Quem são os perseguidos por causa da justiça? São aqueles que promovem o bem, que fazem o bem, que têm sede de justiça. São aqueles que praticam o bem, que têm um coração generoso, né? São aqueles que praticam justiça. O que é praticar justiça? O que é praticar justiça? Você já praticou justiça na sua vida? Já? Se você praticou justiça na sua vida, você está aqui, ó, no versículo 10. Porque muitas vezes você praticou justiça e foi perseguida por isso. Muitas vezes você ajudou alguém que as pessoas olharam e falaram assim: pra que você vai perder tempo com fulano e ciclano? Por que você vai perder tempo? Desculpa, irmãos. Por que você vai perder tempo com eles? Mas ainda assim você praticou justiça. Ainda assim você fez o bem para aquela pessoa. Porque é justo que uma pessoa receba o bem. É justo que uma pessoa seja ajudada. Muitas vezes passaram pessoas ali na sua vida que falaram assim: essa pessoa não tem mais jeito não. Não adianta falar para ela. Não adianta falar nada para ela. Então assim, o mundo acabou abandonando ela. Abriu mão dela. Mas você, por algum motivo ou por outro, você falou assim: não, eu vou tentar. Eu vou levar uma palavra para essa pessoa. Eu creio que ainda há esperança para ela, que ela ainda pode mudar. E você foi e levou uma palavra de Deus para aquela pessoa, ou ajudou ela de uma forma que você poderia ajudar. Então foi justo o seu ato. Você praticou justiça. Só que mesmo você praticando justiça, o mundo não se contenta e começa a te perseguir. Ele começa a te perseguir porque você está fazendo bem. Então às vezes você vai ajudar pessoas e as coisas vão dar errado para você. Sabe o que é isso? O mundo tentando fazer você parar. Às vezes você vai se dedicar a fazer o bem, a sair no frio, levar um prato de sopa para um mendigo na rua, a sair no frio, a levar um cobertor para uma pessoa, um morador de rua. Às vezes você vai sair da sua casa, do conforto do seu lar, para ir ajudar uma pessoa que está precisando de algum auxílio, de algum recurso. E o mundo vai fazer o quê? Ele vai criar situações para você parar. Ele vai te perseguir para que você pare de praticar o bem. O inimigo, ele vai armar situações na qual vão fazer você parar o que você está fazendo. Porque você tem vontade de ter um projeto social, de ajudar, de ir no orfanato, de ir no lar dos velhinhos, de ir num asilo, de ir num abrigo, numa casa de recuperação. Você tem essa vontade de fazer algo, não é verdade? Às vezes você até junta um monte de roupa na sua casa aí e fala assim: olha, eu vou doar para alguém essas roupas aqui que não servem mais. Sabe, dentro de você há essa generosidade, há essa ação de promover o bem, de praticar a justiça. Porque é justo que aquela pessoa seja ajudada também. Tá entendendo? Só que aí acontece o quê? Acontece um monte de situações variadas que fazem você desanimar facilmente. E isso é tudo induzido pelo inimigo propositadamente para que você não pratique o bem. Para que você pegue e olhe assim: eu vou doar para essa pessoa essas roupas, mas essas roupas aqui estão tão velhinha. Quer saber? Não, eu vou jogar fora. Joga numa lata de lixo. E você muitas vezes não sabe, mas aquilo pode fazer bem para outra pessoa, né? Pode fazer bem. Eu já trabalhei em açougue, eu vou dar um testemunho rapidinho aqui. E no açougue sobra muito resto, né, de limpeza da carne, da desossa, sabe? Junto com o osso, com o sebo, com mochiva, que a gente fala, né? Aqueles nervos, muita pelanca. E aqui onde que a gente mora é uma região bem pobre, né? E aí sempre vinha um menininho lá no açougue, né? Ele vinha e... Entenda bem isso para que você não julgue também, tá bom? Mas eu tô
compartilhando com você para que você entenda o que é praticar justiça. Não que eu estou dizendo que fui uma pessoa justa, mas estou dizendo assim o que é mais ou menos, assim, para que você possa entender o que é a perseguição sobre a justiça. E vinha sempre o menininho falar assim: você tem um resto de limpeza aí de carne para nós? Aí eu ia lá, enchia um sacão de 5 quilos, dava para ele. Aí ia lá, né, as limpezas de carne junto com, né, com o osso, tudo, e ele levava, né. Um dia o dono do mercado no qual eu trabalhava, ele pegou e falou assim: esse rapaz vem direto buscar esse saco aí, o que é isso? Eu falei: é limpeza de carne. Mas o que você faz com isso? Você não faz nada, você joga fora, né? Ou então o caminhão às vezes retira e faz sabão, né? Ele faz sabão com essas limpezas de carne, com osso de boi. E a gente joga fora, vai pro lixo. Aí ele falou assim: não, mas eu não quero que dá mais nada pra ninguém a partir de hoje. Aquele menino, ele buscava aquela limpeza de carne, não era para dar pro cachorro dele, era para a família dele. Aquele menino, ele pegava aquela limpeza de carne, separava os pedaços que dava, e a mãe dele fazia uma sopa para eles comerem. Mas tem pessoas preferindo jogar no lixo. Eu não julgo ele nem o culpo por causa disso, porque ele não entende. E tem pessoas que simplesmente são assim, elas não vão entender, só vão tentar atrapalhar. Entende, meu irmão, agora? Então não deixe nada atrapalhar você de fazer o bem. Não deixe nada impedir você de praticar o bem sobre a vida de outras pessoas. Não permita, porque o mundo vai tentar fazer você parar. O mundo vai tentar impedir você de levar um agasalho para alguém, de levar um cobertor para outra pessoa que está no tempo frio, e a gente está no tempo frio agora. O mundo vai tentar impedir, e às vezes você mesmo, dentro dos seus medos, às vezes vai ter receio de dar um prato de comida para alguém. Não deixe que isso te impeça de fazer o bem, tá bom? Aqui no versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Este é o último, tá bom? Das bem-aventuranças. E quando eu comecei esse devocional, eu pedi algo para você. Eu falei assim: olha, eu vou falar as bem-aventuranças aqui para vocês, que foi o sermão do monte, no qual o Senhor Jesus disse: é o maior sermão de todos os tempos. A maior pregação que existe escrita é essa, né? É o sermão do monte, no qual o Senhor Jesus vai e diz, né, todas as orientações e instruções que são necessárias para aqueles que querem ser discípulos e seguidores de Cristo. E eu fiz uma pergunta: você quer ser discípulo de Cristo? Você quer ser seguidor de Cristo? Então você precisa entender o que é as bem-aventuranças, né? O que é ser feliz em Cristo? Ser feliz em Cristo é tudo isso aqui. São os pobres de espíritos, são os mansos, são os que choram, são os que são perseguidos. O Senhor não disse aqui que os que são felizes em Cristo são aqueles que são bem-sucedidos na sua vida, que têm doutorado, mestrado, que são aqueles que têm 2 carros na garagem, que têm fazenda, casa na praia. Não. O Senhor Jesus disse aqui que os que são felizes em Cristo são aqueles que são pobres de espírito, que estão chorando, que são mansos, que têm sede de justiça, que são misericordiosos, que são pacificadores, que são limpos de coração. Esses são que são verdadeiramente felizes, porque há esperança nas bem-aventuranças. Para cada bem-aventurança que o Senhor Jesus fala, Ele dá uma esperança. Jesus, quando te deu um propósito, Ele te deu uma esperança junto com o propósito. Por quê? Porque a esperança está além das barreiras, porque o Senhor sabe que quando Ele te desse o propósito, Ele sabe que viriam as barreiras e as dificuldades, correto? Então o Senhor Jesus fez o quê? Além das barreiras, Ele colocou este sinal de esperança. E Ele disse para você: olha, se você suportar, se você romper as barreiras, se você ultrapassar os limites, você vai conseguir chegar aqui nessa esperança.
que eu deixei para você como promessa. Quando eu te disse que se você fosse pobre de espírito, que se você fosse carente de Deus, você herdaria o reino dos céus. Que se você estivesse chorando, você seria consolado. Que se você fosse manso, você herdaria a terra. Que se você tivesse sede de justiça, você seria farto. Deus deu uma palavra de esperança para cada propósito sobre os seus seguidores, sobre aqueles que querem realmente seguir a Cristo. Amém? E aqui no versículo 11, já finalizando, é a última, a qual ele trata diretamente com você e comigo, a hora que ele fala assim, ó: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Sabe o que quer dizer isso? Você quer ser discípulo de Cristo? Se a sua resposta é sim, eu quero te dizer uma coisa: você vai ser perseguido. Você vai ser injuriado, você vai ser incompreendido, você vai ser mal interpretado, você vai ser caluniado, vão bater a porta na sua cara, muitos vão virar as costas para você. Você vai perceber que muitas amizades não eram verdadeiras. Você vai encontrar muitas vezes rejeição dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Você vai encontrar muitas vezes desafios no seu ministério, no seu caminho. Você vai encontrar inúmeras dificuldades se você realmente quer ser seguidor de Cristo. Mas feliz você será por cada dificuldade que você passar por nome de Jesus Cristo. Feliz você será toda vez que alguém te perseguir e mentir e falar mal contra você por causa de Jesus. Tudo que você fizer pelo nome de Jesus e o mundo tentar te reprimir, o mundo tentar fazer você parar, mais feliz ainda você será. Não por causa daquilo ruim que está acontecendo, mas por causa de que aquilo está acontecendo como uma confirmação de que você está fazendo a coisa certa. Está entendendo isso? Se você não incomoda o inferno, a sua vida está de acordo com o que o inimigo planeja. Se o que você tem feito não está incomodando, se o que você tem feito, presta atenção nisso, não está gerando sobre sua vida perseguição, não estão tentando fazer você parar, é porque o que você está fazendo ainda não alcançou o que precisa ser alcançado. Porque a hora que você perceber que estão te perseguindo, que estão falando mal de você, que estão te caluniando, a hora que você perceber que estão tentando fazer você parar do propósito que Deus te chamou, é a confirmação de que você está fazendo o que é certo. É a confirmação. Ou seja, muitas vezes você vai pregar a palavra, mas vão te chamar de mentiroso. Vão falar que você tem que estudar mais a Bíblia. Vão falar que você não sabe de nada. Muitas vezes, e eu mesmo já ouvi muitas vezes isso aí, as pessoas me xingando de tudo quanto é nome. Muita gente não entende porque eu tô aqui quase todo dia pregando o evangelho, fazendo devocional, falando. E você vê que minhas devocionais são longas, demora mais de 1 hora. E tem gente que fala, mas tem que fazer um vídeo curtinho de 2, 3 minutos. Eu não consigo. Porque o que existe aqui dentro é muito grande. Eu preciso compartilhar com vocês tudo que está acontecendo aqui, porque assim Deus me chamou para este mundo, com este propósito de compartilhar a sua palavra. E eu me dispus e desejei dentro do meu coração, com todas as minhas forças, ser seguidor de Cristo. Eu entendi que ser seguidor de Cristo ia me custar amizades, ia me custar muitas coisas. E ainda assim eu insisti nisso, por quê? Porque a felicidade que existe em minha vida, essa paz que eu encontrei em Deus, veio no meio das tribulações. Nos momentos mais difíceis na minha vida, a hora que eu pensei que eu não ia suportar, Deus me livrou. Deus me sustentou com suas mãos. E eu vi o quanto Deus estava ali me ajudando. E o quanto eu necessito e preciso de Deus. E assim eu quero que você pense.
Pense nessas bem-aventuranças. Quem é você aqui nas palavras de Jesus? Você é a pessoa que é pobre de espírito? Você é a pessoa que está chorando? Você é a pessoa que é mansa? Você é a pessoa que tem sede de justiça? Ou você é aquela pessoa pacificadora? Quem é você aqui nas palavras de Cristo? Porque se você não se encontrar aqui nas palavras de Cristo, eu peço que você se atente. Porque se você não se encontrar aqui nas palavras de Cristo, quer dizer que você está fora das suas bem-aventuranças. Se você estiver fora daqui, você precisa rever a vida que você tem vivido, para que você possa fazer parte deste reino dos céus, que consiste em pessoas pobres de espírito, pessoas mansas, pessoas pacificadoras, seguidores de Cristo, perseguidos pela palavra, perseguidos pelo nome de Jesus Cristo, pessoas que têm sede de justiça. O reino dos céus é constituído de pessoas assim. Amém? Esta é a palavra do Senhor sobre nossas vidas nesta manhã de hoje. E eu quero orar agora pela sua vida. Se você é uma pessoa que se encontrou aqui e entendeu que você já está seguindo a Cristo e está passando por dificuldades, eu quero te dizer que há esperança para você, mesmo no meio das dificuldades que você tem encontrado. Por quê? Porque o Senhor te deu um propósito junto com uma esperança. Só que você só vai chegar na esperança quando você romper os limites. Ou seja, você precisa ser uma pessoa neste tempo que vê além do seu tempo, que não se limita com a sua visão apenas a ver as coisas que estão acontecendo neste momento, mas você precisa ver além do que está acontecendo. Ou seja, quando uma pessoa tenta impedir você de fazer alguma coisa, de praticar o bem, você tem que entender que a sua luta não é extremamente contra ela, contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os espíritos e as potestades do mal que estão influenciando muitas vezes outras pessoas para fazerem você parar. Então você precisa entender que por detrás desta ação desta pessoa existe uma movimentação espiritual que está tentando fazer você desistir de fazer o bem, desistir do seu propósito. Então você precisa ver além do seu tempo. Estes são seguidores de Cristo, porque eles se baseiam no que está acontecendo no momento, mas se baseiam na esperança vindoura que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo encontramos tudo isso, suas bem-aventuranças e a esperança que consiste nas bem-aventuranças. Amém? Se você ainda não é seguidora de Cristo, mas deseja seguir a Cristo e quer fazer aqui um compromisso com o Senhor nesta manhã de hoje, eu quero orar junto com você neste momento. Se você decidiu que você, a partir de hoje, vai abrir o seu coração para ser ensinada pelo Senhor Jesus e quer seguir o Senhor Jesus, eu quero que você faça essa oração aqui, junto comigo nesta manhã de hoje. Amém? Pai, aqui estamos, meu Pai, diante da Tua palavra. Pai, abrimos nosso coração para o Senhor e para o Seu ensinamento. E assim como diz a Sua palavra, onde o Senhor ensinou os Seus discípulos, os Seus seguidores, queremos também, meu Pai, dizer ao Senhor que queremos Te seguir, que queremos ser como discípulos do Senhor, que queremos estar perto do Senhor, queremos ouvir a Sua voz, queremos muito aprender mais de Ti, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu Te peço, entra neste coração agora que está rendido à Tua palavra, meu Pai. Entra neste coração e fortalece ele. Ajuda ele, meu Pai, a pôr tudo para fora, aquilo que já não pertence mais ao Senhor, aquilo que já não condiz mais com a nova vida que o Senhor tem sobre a vida desta pessoa. Meu Pai, põe para fora tudo aquilo que não presta, toda maldade, todo pecado. Se há mágoa, meu Pai, libera o perdão nesta manhã de hoje para que as pessoas sejam capazes de perdoar ou pedir perdão. Oh, meu Pai, se há pedras de tropeço no caminho desta pessoa, retira estas pedras. Se existe alguma coisa, meu Pai, na vida desta pessoa que está impedindo ela, meu Pai, de cumprir o propósito que o Senhor tem sobre a vida dela, de fazer o bem, de ser uma pessoa mansa, de ser uma pessoa pacificadora, Pai,
Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, resgata ela da onde ela está, resgata ele da onde ele está neste momento, põe de pé novamente esta pessoa, meu Pai, fortalece suas pernas, a sua caminhada, meu Pai, dê sabedoria e discernimento, meu Pai, dê forças, meu Pai, e coragem para que esta pessoa tome a decisão correta em sua vida, meu Pai, em nome de Jesus. Esta pessoa, meu Pai, está aceitando o Senhor agora como Senhor, Salvador e Mestre sobre a vida delas. Por isso eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, se esta pessoa andou distante do Senhor até agora, meu Pai, traz ela de volta para perto do Senhor, meu Pai, para que ela se encontre aqui nas suas bem-aventuranças, para que ela encontre esperança, meu Pai, no Senhor, uma esperança viva que não se acaba, que não se corrompe, que não se contamina, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, encha, meu Pai, este coração de esperança, meu Pai, por um mundo melhor, por uma certeza, meu Pai, de que as coisas vão melhorar, dá uma esperança, meu Pai, de que muitas pessoas serão transformadas, que as coisas mudarão, meu Pai, a esperança de que todo joelho se dobrará diante, meu Pai, da tua majestade, que todo olho o verá, que toda língua, meu Pai, confessará que só o Senhor é Rei, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, encha, meu Pai, esta pessoa de esperança, para que ela volte a ter esperança sobre a casa dela, para que ela volte a ter esperança sobre a família dela, para que ela volte a ter esperança sobre o casamento dela, para que ela volte, meu Pai, a ter esperança na vida dela como mãe, como mulher, como amiga, com que este homem possa ter esperança novamente, meu Pai, na vida dele como pai, como amigo, como irmão, como homem. Oh, meu Pai, que haja esperança nessa família, esperança, meu Pai, de libertação. Oh, meu Pai, que esta pessoa possa ver, meu Pai, esperanças, meu Pai, nesta outra pessoa que está entregue ao mundo dos vícios. Que haja esperança, meu Pai, de que esta pessoa, meu Pai, será liberta desse vício, meu Pai. Que essa pessoa será transformada, será mudada, meu Pai. Restabeleça a esperança, meu Pai, dentro desta casa. Fortaleça a fé desta pessoa por meio da esperança, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos de todo o coração, Senhor. Louvado seja, meu Deus. A nossa esperança está em Ti, ó Deus, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Amém. Amém. Que Deus abençoe e obrigado pela participação de todos vocês. O livro que lemos hoje foi Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, no qual o Senhor Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças e nos traz uma esperança sobre cada bem-aventurança que existe em nossa vida. E aqui eu repito novamente a pergunta: você se encontrou aqui nas palavras de Cristo? Se você quer realmente ser uma seguidora de Cristo, você precisa se encontrar aqui, em nome de Jesus. Amém.